E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Sanaflix. E na aula de hoje a gente vai falar sobre histologia do fígado, do trato biliar e da vesícula biliar. Então a gente vai passar pelo lóbulo hepático, falar quais são as células que compõem esse lóbulo hepático e mais especificamente também sobre os hepatócitos. Depois a gente vai passar a relembrar o caminho do sangue no fígado e no final a gente vai falar sobre a histologia da vesícula biliar e também dos ductos que compõem o trato biliar, tá certo? Então vamos lá. O fígado ele está numa localização estratégica para servir de interface entre o sangue que vem lá do sistema digestivo para o restante do corpo, porque ele tem a função de processar e armazenar os diversos nutrientes que são absorvidos lá no sistema digestivo, além de neutralizar e eliminar as diversas substâncias tóxicas que também vêm de lá. A maior parte desse suprimento sanguíneo que passa no fígado ele vem através da veia porta. Cerca de 70 a 80% do suprimento sanguíneo vem através da veia porta. O restante fica por conta da artéria hepática, que traz o sangue arterial lá do tronco celíaco. E a estrutura básica do fígado é justamente o lóbulo hepático. O lóbulo hepático que é uma massa, um conjunto de células que estão numa forma poligonal e na periferia desse lóbulo hepático, dessas células, existem o espaço porta. O espaço porta que ele é composto por tecido conjuntivo, vasos linfáticos, vaso sanguíneo, nervo, ducto biliar, mas existem três componentes que são os mais importantes desse espaço porta. Tem o ducto biliar, as arteríolas interlobulares, que são aquelas arteríolas que são ramos da artéria hepática, trazendo sangue arterial do tronco celíaco, e a gente também tem as vínulas portais, que são ramos da veia porta, que traz aquele sangue lá do sistema digestivo, tá? Esses três componentes, eles são envoltos por uma camada de tecido conjuntivo, e é justamente isso que compõe o espaço porta. E eu queria dar um zoom aqui para a gente conseguir ver melhor quais são as células que compõem esse lóbulo hepático. Então, a principal célula que compõe o lóbulo hepático é justamente o hepatócito. O hepatócito que é a unidade funcional do fígado. Esses hepatócitos eles estão radialmente dispostos, né, da periferia para o centro, e são eles que são responsáveis pelas funções do fígado. Além dos hepatócitos, a gente também encontra sinusoides. Os sinusoides que eles são os capilares do fígado, são extremamente fenestrados para poder permitir essa troca entre o hepatócito e o sangue. A gente encontra também ductos biliares, que tem células cuboides na sua mucosa, no seu epitélio. A gente encontra também as células de Kupffer, que nada mais são do que macrófagos. Macrófagos que vão ajudar com o sistema imune para poder eliminar bactérias que possam vir lá do sistema digestivo. Também vai fazer degradação de hemácias, de hemoglobina. E a gente encontra também as células de Ito. As células de Ito que são armazenadoras de lipídios, que são ricos em vitamina A. E com isso eles conseguem captar, armazenar e secretar os retinoides. Além disso, essas células de Ito, elas conseguem sintetizar e secretar proteínas que compõem a matriz extracelular, e também essas células de Ito, elas conseguem produzir e secretar citocinas e alguns fatores reguladores, alguns fatores de crescimento. Tudo bem? Eu queria que vocês não esquecessem o que é que compõe o espaço porta, porque é extremamente importante. Então, o que compõe o espaço porta são as vínulas portais, como eu falei para vocês, que são ramos da veia porta, as arteríolas interlobulares, que são ramos da artéria hepática, e os ductos biliares, que vão transportar a bile. Tudo bem? Queria mostrar para vocês uma imagem de uma fotomicrografia, em que a gente consegue observar aqui os hepatócitos, tá? Dispostos radialmente. Do lado desses hepatócitos, a gente vê os sinusoides. Inclusive, dentro desse sinusoide, a gente consegue ver eritrócitos dentro desse sinusoide. A gente consegue ver células de Kupffer dentro desses sinusoides, que estão juntos das células endoteliais, tá? Além disso, a gente vê a própria célula endotelial do sinusoide. E, por fim, a gente consegue observar aqui o espaço de Disse.
o espaço de Disse, que é um espaço extremamente importante para o fígado, porque esse espaço de Disse, ele está localizado entre o hepatócito e a célula endotelial. E é justamente nesse espaço que vai acontecer as trocas das macromoléculas, tá? Então, o hepatócito, ele consegue trocar as macromoléculas com o sangue através desse espaço de Disse, que está localizado nessa outra imagem aqui, nessa parte branquinha, tudo bem? Queria mostrar para vocês outras fotomicrografias. Então, nessa daqui de baixo, a gente consegue observar o lóbulo hepático, certo? Na forma poligonal. E no centro desse lóbulo hepático, a gente consegue observar a veia central. Do lado, a gente tem uma outra fotomicrografia em que a gente consegue observar o espaço porta. Então, aqui em cima, a gente vê a arteríola. A gente consegue perceber que é uma arteríola, que é o ramo da artéria hepática, porque a sua parede ela é mais espessa. Embaixo dessa arteríola, a gente vai ver o ducto biliar que tem a célula cuboide, observem. E do lado, a gente consegue observar a vínula portal, a vínula que tem uma parede bem mais fininha do que a arteríola. Ao redor desses três componentes, a gente consegue observar aqui tecido conjuntivo e é isso que vai formar o nosso espaço porta, tá certo? Então, eu queria relembrar com vocês como é que passa o sangue venoso e arterial dentro do fígado. Então, começando pelo sistema venoso, que vai passar no fígado, tudo começa, como eu falei para vocês, pela veia porta. A veia porta que vai se ramificar em vínulas portais, que são aquelas vínulas que a gente encontra lá no espaço porta. Essas vínulas portais vão desembocar nos diversos sinusoides que tem no fígado. Esses sinusoides depois vão se unir para formar a veia central, certo? E essas veias centrais também vão se unir para formar a veia sublobular e, por fim, as veias hepáticas, que vão drenar esse sangue do fígado. Quando a gente fala do sistema arterial, é muito mais rapidinho do que o venoso. No sistema arterial, o sangue ele vem lá da artéria hepática, né, que é um ramo do tronco celíaco. Essa artéria hepática ela vai se dividir, se bifurcar em arteríolas interlobulares. Essas arteríolas aqui, que ficam no espaço porta também. E o sangue dessas arteríolas interlobulares, elas vão desembocar também nos sinusoides hepáticos. Tudo bem? E falando do hepatócito, que é a unidade funcional do fígado, esses hepatócitos são extremamente importantes para a funcionalidade do fígado. Eles são células poliédricas, eles compõem microvilosidades na sua superfície apical. Inclusive, essas microvilosidades, elas conseguem alcançar lá o espaço de Disse, e isso vai ajudar com que elas consigam absorver as macromoléculas que estão sendo trocadas com o sangue, tá? E esses hepatócitos, para conseguir fazer as suas funções, eles têm que ser extremamente ricos em retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, ribossomos, mitocôndrias, porque eles vão armazenar glicogênio, quebrar glicogênio, eles vão produzir proteínas plasmáticas. Então, para que eles possam atuar dessa forma, eles precisam ser ricos em retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, mitocôndrias e ribossomos. E outra coisa que eu tenho para falar para vocês, importante sobre esses hepatócitos, é que, embora eles tenham uma estrutura padrão, eles podem modificar um pouquinho a sua estrutura física, os seus componentes bioquímicos, dependendo da sua localidade. A gente tem no fígado basicamente 3 zonas. Existe uma zona que é a zona perilobular, que ela está mais perto do espaço porta. A gente tem uma zona intermediária e a gente tem uma zona centrolobular, que é a zona que está perto da veia central. E os hepatócitos, eles podem modificar um pouquinho dependendo de onde eles estiverem nessa zona. Por quê? Porque, por exemplo, os hepatócitos que estão perilobulares são aqueles hepatócitos que recebem logo sangue. Então, quando a gente fala de glicose, por exemplo, a glicose que vem lá do intestino, né, que foi absorvida, elas vão chegar primeiro nessas células, nesses hepatócitos perilobulares. Então, esses hepatócitos, eles são extremamente eficazes em absorver a glicose e produzir o glicogênio.
O que sobrar dessa glicose, ela vai ser então armazenada e transformada em glicogênio nas células intermediárias e também nas células centrolobulares. Mas os principais hepatócitos que conseguem fazer essa função de armazenar a glicose em forma de glicogênio são os perolobulares. E por conta disso também, se a pessoa está em jejum no estado de hipoglicemia, os primeiros hepatócitos que respondem a esse estado de hipoglicemia vão ser esses hepatócitos perilobulares também. Por quê? Porque são eles que vão conseguir perceber primeiro esse estado de hipoglicemia e depois são eles que vão conseguir degradar a maior quantidade de glicogênio para liberar a glicose no sangue. Se for necessário, se a pessoa continuar em estado de hipoglicemia, aí os hepatócitos intermediários, os centros lobulares também podem degradar seu glicogênio, mas de uma forma geral, quem primeiro responde, e geralmente é o suficiente, são os hepatócitos perilobulares. Tudo bem? Além disso, quando dois hepatócitos se unem, eles formam os canalículos biliares. Observem aqui os canalículos biliares que são formados por conta dessa união de dois hepatócitos. Esses canalículos biliares, eles se unem para formar os ductos biliares, que também são chamados de canais de Ehring. E esses canais de Ehring, quando eles se unem, eles formam o ducto biliar. O ducto biliar, que é aquele que a gente encontra lá no espaço porta, tá? Isso é o início do nosso sistema dos ductos biliares. E esses ductos biliares, depois de se unir várias vezes, eles vão então formar o ducto hepático direito e o ducto hepático esquerdo. A união desses dois ductos hepáticos vai formar o ducto hepático comum, que quando se junta com o ducto cístico, que é o ducto que vem da vesícula, forma o ducto colédoco, tá certo? Então, esse é o caminho da bile. E eu quero que vocês observem uma coisa. O sangue no fígado, ele corre da periferia para o centro. A bile é uma excreção do fígado, então ela corre no sentido contrário do sangue. Ela corre do centro para a periferia, para ser excretada, para ser liberada lá no duodeno, certo? E o epitélio desses ductos, eles são compostos por um epitélio colunar simples, tem uma lâmina própria delgada e depois uma camada de músculo liso, que também é delgado. Quando essa camada de músculo liso chega lá no esfíncter de Oddi, que é no finalzinho do ducto colédoco, essa camada de músculo liso até se espessa, tá? Para poder formar o esfíncter. Mas de uma forma geral, é uma camada delgada. E a vesícula biliar, ela tem uma estrutura muito semelhante ao que a gente já viu dos ductos biliares. Então, a vesícula biliar, ela também vai ser composta por um epitélio colunar simples e uma lâmina própria. A gente encontra uma camada de músculo liso, que também é delgada, uma camada de tecido conjuntivo e, por fim, a membrana serosa. E eu quero te mostrar aqui na imagem. Observem. A gente tem aqui no ápice, aqui no ápice, tô chegando lá. O epitélio colunar simples, tudo bem? A gente encontra aqui em cima. Depois, para te localizar melhor, vou te mostrar a camada de músculo liso, que é delgada aqui embaixo. Em cima a gente tem tecido conjuntivo, e embaixo a gente tem tecido conjuntivo, e lá no finalzinho a gente encontra a membrana serosa, um pouquinho mais roxinha aqui embaixo também, certo? E é isso que a gente consegue observar nessa fotomicrografia. Então, é isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês, só para a gente frisar os pontos mais importantes da aula. Então, eu quero que vocês lembrem que a unidade estrutural do fígado é o lóbulo hepático. Lembrem quem são os componentes desse lóbulo hepático, né? As células que compõem esse lóbulo hepático. Lembrem que o hepatócito é a principal célula que compõe o lóbulo hepático e ela também é a estrutura básica funcional do fígado. O espaço porta, que fica na periferia do lóbulo hepático, que são compostos principalmente pelos ductos biliares, pelas vênulas portais e pelas arteríolas. E por fim, lembre que o caminho da bile, ele é contrário ao caminho do sangue. Enquanto o sangue está entrando no fígado, vai da periferia para o centro, a bile está saindo, é uma excreção do hepatócito. Então a bile vai do centro para a periferia, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.